Nossa plenária, eu vou apenas fazer aqui uma divulgação. A CPAD está ali com um stand ali. E esse livro eu lancei em 2006, Porque Caem os Valentes. Esse livro teve um eco muito grande, né? Recebi e-mails de muita gente, porque aqui eu conto as lutas do pastor, as batalhas espirituais e casos reais da vida, da minha vida, de vida de pessoas, né, os fossos que tem, que o adversário coloca e como Deus nos dá livramento. Então esse livro já está na 18ª tiragem, esse aqui é 14ª, né, 14ª impressão. Então vai edificar a sua fé, viu? Porque Carlos Valentes. Tem esse aqui também que eu lancei, Porção Dobrada pela CPAD. Também é um livro bem interessante, falando sobre o ministério de Elias e Eliseu. Está aqui, Porção Dobrada. Esse aqui é o que o pastor Ezequiel já fez referência, Supremacia de Cristo. É uma exegese da carta aos Hebreus. Como a gente tem uma certa familiaridade com línguas bíblicas, a gente fez uma exegese a partir do texto grego mesmo para fundamentar mais a nossa fé, que nós temos uma herança arminiana muito forte. E como estava naquela um intenso debate, eu fiz um apêndice de 15 páginas sobre a segurança condicional do crente, né, para a gente conhecer o que a Bíblia diz. Ficou bem interessante esse livro, viu? Prosperidade à Luz da Bíblia é um livro que foi escrito já faz algum tempo, é sobre a verdadeira prosperidade. Tem esse do César que esteve aqui com os irmãos, que é o Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Esse livro é um livro bem volumoso e trata desse debate atual do pentecostalismo dentro do contexto pós-moderno. Isso é bem interessante, o livro do César. O César escreve bem. Pois bem, vamos voltar à nossa... E tem a Bíblia Roma, está aqui, né? Essa Bíblia bonita de luxo aqui que a CPAD lançou. Hoje nós temos uma facilidade enorme de ler Bíblia, né? Nós temos tanta Bíblia de estudo boas, e vez por outra está saindo um. Essa aqui é quentinha, né? Da CPAD, Roma, está aqui. Pois bem, vamos voltar à nossa palestra, nosso estudo, né? Ainda na página 6, eu coloquei alguns princípios expostos em Atos 2, de 1 a 13, que são importantes para nós pentecostais. É uma adaptação que eu fiz de um livro meu. Tem um livro meu lançado pela CPAD chamado Rastros de Fogo. E esse livro mistura teologia com uma parte devocional também, e ficou bem interessante. Então eu peguei alguns esboços desse livro e coloquei aqui para a gente fazer uma análise dentro do movimento pentecostal, dentro aí do livro de Atos. E nós falamos do Pentecostes judaico, porque há 3 aí Pentecostes que a gente chama: o judaico, que é Atos 2, o gentílico, Atos 10, com Cornélio, e o 8 antes disso, né, que é o samaritano, o Pentecostes samaritano, Atos 8, o gentílico, que é com Cornélio, ainda tem aqueles lá dos discípulos o discípulo de João Batista, que alguns dizem que eram, né? Da igreja de Éfeso. Bem interessante. Então, o Pentecoste judaico é esse de Atos 2. E eu trago algumas coisas aqui, não é que a gente vai usar aquela linguagem, a alegoria, que era da escola de Alexandria, e que primava muito por esse lado mais subjetivo da interpretação, bem que, como diz o
David Dorick, no livro Hermenêutica Contemporânea à Luz da Igreja Primitiva, que é um livraço, acho que um dos melhores que eu já li sobre isso, não é que o método alegórico era mal em si. O método alegórico, na verdade, ele primava querendo encontrar o sentido da Escritura, mas era sujeito a abusos, como teve mesmo, e muita gente inventou, e inventa hoje em cima da alegoria, da interpretação da hermenêutica, de tal forma, como dizia o pastor Estevão Ângelo de Souza, escritor da CPAD e presidente da Convenção do Maranhão por muitos anos, ele diz que tem pregadores que leem o texto, sai do texto e não volta mais ao texto. O sermão dele tem 3 partes: ler o texto, sair do texto e não voltar mais ao texto. Esse não serve para nós, né? Então isso é quando a pessoa dá muito valor à alegoria, ou só prega alegoria. Então aí sim se cria uma imaginação muito fértil para essas coisas. Mas o Pentecostes judaico, a gente extrai princípios dele. O texto diz aí que nós lemos, eles estavam reunidos, quando de repente vem aí do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. Essa palavra de repente aí é um advérbio, o áfino, que tem esse sentido, ele só aparece 3 vezes no Novo Testamento grego. Ele aparece em Atos 16, na história do carcereiro, eu anotei bem aqui, Atos 16, deixa eu ver aqui o versículo. Quando Paulo e Silas cantam, aí a Bíblia diz que de repente veio aquele terremoto, um abalo sísmico. E aparece também num fato, quando Paulo está na ilha de Páscoa, naquele do naufrágio, de Malta, aliás, quando aquela serpente, a víbora, pega na mão dele. E os ficaram esperando, a qualquer momento, de repente, ela aparece lá. São 3 vezes que aparece a palavra no Novo Testamento grego. A ideia é mostrar algo inusitado, algo inesperado, algo que não estava no programa, algo aqui associado a uma ação divina. Interessante isso aqui. Interessante a gente ver. Então, de repente veio do céu. O Pentecostes, ele não é uma criação humana. Não é a gente preparar para uma produção. A carne não produz fogo do Pentecostes. É algo que vem de Deus. Ninguém ensina ninguém a falar a língua. Irmão, dobra a língua e começa a fazer lá, que vai falar a língua. Não dá certo, não. Eu via muito essas coisas aí por um tempo mais atrás. Tinha isso, já pastor? Tinha. Não é isso. A Bíblia diz que eles primeiro são cheios do Espírito. Aí há um fluir do Espírito. É algo de Deus. Eu sei que há muitas críticas. Quem não tem uma experiência de línguas, conforme o modelo bíblico, vai ter dificuldade de entender isso. Eu acho que é palavras sem sentidos. Alguns debocham que é a linguagem do labachúria. Eu vi que aqui em São Paulo, no grande estado de São Paulo, tem uma igreja chamada do Decanta Labaci. E aí abre-se a porta para esse tipo de coisa. Mas há uma experiência profunda do Espírito na manifestação carismática do falar línguas. Há um gemido que você não se expressa em palavras. Muitos teólogos entendem quando Paulo diz em Romanos 8, 26, 27,
Semelhantemente, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele usa a palavra grega alaletos. É o verbo laléu com a negativa, que não se expressa em palavras. Não tem condição de se exprimir aquilo em palavras. E você vai falar e aí vem aquele balbuciar, aquelas palavras em línguas. É uma profundidade. Isso é tremendo. Então isso é importante quando a gente vê por esse lado. Isso não quer dizer que o Pentecostes é desorganizado. Não tem pé nem cabeça. Não tem começo nem fim. Há uma liturgia do Pentecostes. Paulo diz em em 1 Coríntios 14, 26, o que fazer, irmãos, quando vos reunis? Aí interessante, ele diz, é castos, cada um tem. Aí ele vai dizer o quê? Psalmoi, adoração, culto tem que ter adoração. Aí ele diz o quê? Didaquê, doutrina, instrução. O culto tem que ter instrução. Não é só rodopiar e rodar, ir para lá e para cá, e eita glória! Cadê a instrução? Cadê a Bíblia? Quando nós temos um movimento pentecostal, só de movimento, que não tem Bíblia, não tem instrução, ele vai cair, vai se fracassar. Se brincar, vira uma heresia perigosa. Então precisa ter a liturgia. Aí Paulo fala, tem salmos, doutrinas, tem línguas, interpretação, tudo feito para edificação. É evidente que não é aquela coisa, aquele formalismo morto. Nós precisamos ter na nossa liturgia espaço para o Espírito trabalhar. Ele trabalha na palavra, traz na impressão da palavra, trabalha de várias formas, no louvor e nos dons espirituais. Amém, meus irmãos? É isso que nós estamos falando. Pentecostes bíblico é marcado pela imprevisibilidade, que nós colocamos aí, de repente. Marcado pela verticalidade, veio do céu. É coisa de Deus. É algo de Deus. Não é uma invenção, uma criação. Nós temos que entender que o mover do Espírito é algo que Deus quer que aconteça em nosso meio. Então isso é importante a gente destacar. É vertical. Lucas, ele destaca esses fenômenos, parecendo aquelas manifestações teofânicas do Velho Testamento. O Pentecostes bíblicos possui voz, ele diz que ele ouviu um som. Por que eu coloco isso? Porque existe um Pentecostes que perdeu a voz. Está afônico. Fala e ninguém escuta. A editora 3 lançou um livro que é uma coleção, é da Abril, que é aquela revista super interessante. Eles fizeram uma edição histórica das 25 edições da revista e fizeram um livro. E tem um capítulo daquele livro intitulado Os Pentecostais. Eu fui ler. Meu Deus, o autor, tem hora que Deus usa o jumento para falar. Deus não usou a jumenta de Balaão. A gente está querendo ouvir o profeta e Deus quer usar o jumento. Então, na nossa teologia tem que ter lugar para o jumento falar. Eu tenho um colega que foi ser missionário e hoje é pastor no Nordeste, com a música Asa Branca do Luiz Gonzaga.
Ele ouviu a música Asa Branca, chorou que são um menino desmamado, e Deus diz, vai para o Nordeste fazer missão lá. Deus está lá. Hein? Então nós precisamos saber que Pentecostes, Deus usa pessoas que você nem imagina. Né? Usa, no caso de Balaão, usou a jumenta para falar. E Deus usa para nos exortar. Viu, meus irmãos? E lá naquele capítulo eu vi uma coisa que aquele autor usou. Ele diz assim, os pentecostais, ele falando desse movimento de esfacelamento. E é verdade, há um livro que foi lançado há alguns anos atrás, Religiões em Movimento. É uma análise do censo de 2010, onde eles falam do movimento evangélico brasileiro. E um fenômeno que os sociólogos descobriram, que eles chamam crentes indeterminados. 9.200.000 pessoas na época são desigrejados. Não tem vínculo com a igreja. Não tem vínculo com a igreja. É o artista que se converte, mas não cancela a agenda que está lotada até 2050. Eu sou crente, mas eu tenho uma agenda, eu tenho que cumprir. Não funciona. Tinha uma artista famosa aí, com licença, que a frase o jornalista botou, essa artista é famosa, agora tem a dança do bumbum de Jesus. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Que isso é Pentecostes? Isso é movimento evangélico? Não é. Coisa triste. E ele diz lá, o que está acontecendo? Os evangelhos pentecostais, quanto mais cresce, menos influência causa na nação. Veja os escândalos envolvendo nomes de evangélicos. Isso é para a gente meditar. Porque o Pentecostes, a voz dele é ouvida, tem eco. Deus fala e fala para que a sociedade ouça. Pega os profetas do Velho Testamento. A mensagem era ouvida até no deserto, quando iam escutar João Batista. Saíam da cidade para ouvir João Batista. Então isso é importante, meus irmãos, a gente falar disso. Pentecostes coloca aqui, produz fogo e não fumaça. Apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo. Há uma fumaça densa no meio do universo evangélico, que arde os olhos, que arde a nossa vida. A gente sabe que tem alguma coisa que não está dando certo. Há uma fragmentação muito grande. E há uma fumaça que a gente precisa ter cuidado, deixar só o fogo, né, do Pentecostes aparecer. Amém, meus irmãos? Eu falei aqui que o Justo Gonzalez falava da espuma que há no meio dos evangélicos protestantes. E é verdade. Aquele povo, os pioneiros passados, fazia com poucos recursos, fazia muito que nós não conseguimos fazer hoje. Não tinham equipamento como nós temos, mas tinham uma força motivadora muito maior.
que mais coloquei aqui? Fala a língua do povo, o povo conseguia entender a mensagem. Nós lemos aqui no capítulo. E a mensagem evangélica, ou o evangélico, ele precisa saber ler a cultura. Paulo diz, nos últimos dias, o Espírito afirma expressamente que muitos apostatarão da fé, tal. Ele vai falar de doutrina de demônios. O Espírito quer que nós entendamos essa cultura, para nós impactar essa cultura, para nós levar Jesus para essa cultura. Amém, meus irmãos? E Deus tem as ferramentas. Nem todo mundo tem o mesmo dom e nem o mesmo ministério. Eu trabalhei numa igreja, tinha um irmão que era ex-traficante, perigoso. As pernas dele, ele levantou a calça para me ver, bala enfiada na perna ainda, que marca de bala, tiro, trocava com a polícia. Quando Jesus salvou ele, e ele já tem aí 20 anos de crente para lá, ele disse, pastor, minha missão é com esse pessoal aí. Ele saía 11, meia-noite, mais uma equipe, ia para aquele centro de Teresina, ali no centro, até 5 da manhã, evangelizando essa pessoa, só a turma da pesada. E o pessoal conhecia ele, quem era ele? Que ele era conhecido como Jumentinho. Jumentinho, rapaz, tu está aqui, estou agora pregando Jesus. Estou carregando só Jesus nas costas agora. E tinha um respeito por ele, porque sabiam que ele era pesado. E agora um crente lavado no sangue de Jesus. E hoje ele está envolvido com casa de recuperação, ele gosta desse negócio. Uma vez me levou num bairro, eu fui lá num velório, de uma mulher que tinha mulher, o pessoal tinha muita coisa de drogas. Eu sei que daquele velório o pau foi quebrar, a cadeira salvando no ar. E aquela era a praia dele. E eu, meu Deus, eu estou assombrado, já estou me tremendo todinho aqui. Mas Deus colocou ele lá. E ele chegou para mim e disse, pastor, é o seguinte, rapaz, tem um local lá que, rapaz, lá tem alma para Jesus. Lá tem alma para Jesus, rapaz. Lá fizeram um micro-ondas lá, mas lá tem alma para Jesus. O que é o micro-ondas, rapaz? Não, é o traficante, você sabe, ele mata o outro, bota dentro do pneu e toca fogo. Mas lá tem alma para Jesus, e o que a gente vai fazer lá? Ele disse lá o seguinte, lá tem um terreno, que compraram lá, a associação comprou, mas o poder público, a prefeitura nunca fez nada. Se a gente fizer a casa lá para eles, uma casa para essa associação e pedir, só o direito, a gente dá para eles, mas a gente pede para fazer 2 cultos na semana. Vamos fazer. Fizemos. Doamos, com o direito de fazer culto lá. Muita gente aceitou Jesus, inclusive a filha da dona da associação, o filho da dona da associação, hoje está na igreja lá. Está crente para a glória de Deus. Deus tem as ferramentas. Ele quer impactar essa cultura. É Ele que faz isso, viu? Amém? O que mais? Pentecostes bíblico fala a língua do povo. Pentecostes bíblico é teocêntrico. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Pentecostes que está engrandecendo a qualquer pessoa, ou entidade ou associação, não é o Espírito. Porque ele não engrandece o homem. Eu me lembro que eu li uma biografia de Smith Wigglesworth, um dos pioneiros do pentecostalismo. Era encanador. Jesus salvou ele, e ele viu que Deus fez a obra nele. Ele foi na casa do pastor pentecostal para orar por ele, para receber o batismo no Espírito Santo. Mas ele não acreditava muito nesse negócio de línguas. Ele chegou lá, o pastor tinha saído, a irmã
Disse, olha, ele saiu, mas eu posso orar por você. Ele disse, pois eu oro por mim, que eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero o Pentecostes, mas sem as línguas. Aí ela disse, mas o pacote vem completo. O pacote só vem completo. Ele disse, pois está bom. Aí ele disse, quando ela orou por ele, aí ele disse que teve uma visão da cruz, o sangue derramado, e vinha por cima dele, ele começou a glorificar a Deus, pensando que estava falando na língua dele, estava falando na língua celestial, na língua espiritual. Se tornou um dos maiores pregadores de cura dos Estados Unidos. Homem de Deus. E ele conta na biografia dele, O Segredo do Poder de Smith Wigglesworth, da Dan Prevan. O biógrafo dele disse que ele estava preocupado com 86 anos. Disse, Jesus está perto de me levar agora. Disse, por quê? Porque estão querendo me idolatrar. E Deus não dá honra dele para homem. Por isso ele vai me levar. Hein? Está diferente de hoje. Que é o melhor ângulo. Bota desse ângulo aí não, que não vai sair a foto boa. Tem que pegar outro ângulo. Queima ele, Jesus. Fazia tempo que eu não ouvia essa expressão, viu? Ele é teocêntrico, é cristocêntrico. Aponta sempre para Jesus. Essa é a verdade, irmãos. A gente tem que buscar o Pentecostes que glorifica a Deus, que exalta o nome de Jesus. Qualquer projeto que não coloca Cristo no centro, o Espírito não está nele. Só Ele é digno. Os anjos têm uma reverência tremenda, porque sabe que Ele é maravilhoso. O Pentecostes bíblico falava de Deus, centralizava-se em Deus. Os discípulos falavam das grandezas de Deus e não dos grandes feitos humanos. Tudo que se bota o homem na frente tem muita carne no meio. E Deus não trabalha com carne. A carne sempre quer aparecer. Eu fiz, eu sou, eu tenho. E aí, o Espírito de Deus não trabalha aí. Quem está entendendo o que eu estou falando pode dar glória a Deus? Pois bem, e aí eu coloquei uns pilares que eu encontrei em Atos 2, que dá a fundamentação desse Pentecostes, que era a instrução, a comunhão, a celebração, a devoção, a submissão, capacitação e salvação. Esse é um conjunto que o Pentecostes produz. A vida de piedade é importante. Nós estamos perdendo aquela simplicidade que caracterizou o movimento no princípio. Essa é a luta pastoral. De fazer o cristão entender, né, de como é a dinâmica de uma igreja pentecostal. Quais são os pilares dele. O William Menzies, há um livro dele que ele lançou, No Poder do Espírito, da editora Vida, há alguns anos. Ele fala que o Pentecostes tinha 8 pilares, o movimento pentecostal, na verdade, tinha 8 pilares. E muitos deles estão aqui. Era adoração entusiástica, expectativa da vinda de Jesus, não é verdade? Apego à Bíblia, à palavra de Deus,
vida piedosa, vida devocional forte. Tudo isso. Longos períodos de oração. Que a gente está perdendo essa característica. A gente precisa continuar. Então, esses eram pilares que Lucas coloca em Atos 2, da comunidade primitiva. Nós não vamos idealizar, achar que essa comunidade não tinha problemas, que tinha. Como diz o J. Parker, ele diz que nós, às vezes, idealizamos o avivamento como se fosse uma coisa, um roteiro de um filme. Que vai dar tudo, aquela coisa encaixa tudo ali. Não, mas muitas vezes tem uma desorganização que Deus produz para nos moldar dentro daquilo. Não é uma coisa que a gente é daquele jeito, não. Ali vai, a coisa vai trabalhando daquela forma. Eu estou encantado com o livro de Jó que eu estou escrevendo aí para a EBD. Eu já tinha lido Jó, mas mergulhar no Jó, no texto, com auxílio de dezenas de especialistas, tem pessoas que Deus levantou só para fazer aquilo. Os caras conhecem, eu estava lendo um livro do Roy Zuck, da Porta-Voz, um comentário de Jó em espanhol. Meu Deus, ele coloca o Jó no cenário patriarcal, que eu só posso dizer, ele estava lá mesmo, rapaz. Não tem como, você botou o homem e provou. Estava lá. Isso é interessante, né, quando a gente fala disso. Mas o livro de Jó tem essa característica de... Ele não sabia o que estava acontecendo. E por isso vai aqueles altos e baixos, aquela espiritualidade lá em cima, lá embaixo, e aquele dilema todo, e a nós começamos a nos ver ali dentro. Começamos a nos ver ali dentro. Então, o avivamento que muitas pessoas esperam, talvez nunca vai acontecer, porque eles querem um avivamento vernizado, avivamento sem lágrima, enxuto, não existe. É molhado. Amém, meus irmãos? Requer fazer coisa que você não faria. Uma vez eu pregava na cidade do Maranhão, chamada Arari, na beira do Rio Mearim. E quando eu dei o estudo de manhã, eu só vi um irmão pular por cima do banco, voou por cima do banco. Meu Deus, o que é isso? Estava abraçado, estava intrigado há muitos anos. Aí estava chorando um outro, pedindo perdão no outro. Isso é coisa de Deus. Não é verdade? Pois bem, a missão da igreja, para que ela existe? Aqui é a história do milagre, mas eu tirei alguns princípios disso. Tudo que é escrito é para nosso ensino, diz a Escritura. A missão da igreja para hoje, ela existe para quê? Primeiro, para ser um lugar, a igreja existe para ser adoradora. A Bíblia diz assim, Pedro e João subiu ao templo, a hora 9 de oração, 3 horas da tarde. Foram orar. A igreja, quando ela é adoradora, ela está cumprindo a sua missão. Quando ela cultua, celebra. E quando isso acontece, há um ambiente para coisas sobrenaturais acontecer. Deus não gosta de trabalhar no seco, vamos dizer assim. Eu me lembro de Eliseu, segundo o livro dos Reis 3:15. Um rei desviado chega lá para consultar o Senhor, com um rei piedoso que era Josafá. Eliseu não brincava, o profeta não brinca, ele dizia assim, se não fosse pela presença de Josafá, nem olharia para a sua cara, seu desviado.
Mas queriam ouvir Deus falando, pois traz aí o músico, traz o adorador, traz a adoração. A Bíblia diz, quando o tangedor, que ela é um músico, um arpista, por isso podia ser, começou a dedilhar, a tocar, a Bíblia diz, o poder de Deus veio sobre Eliseu. A essência, a adoração. Amém, meus irmãos? A igreja existe para cumprir sua missão de adoradora, de celebrar. E aí acontece coisa. A Bíblia diz que estava um coxo ali. Me dá uma esmola, pelo amor de Deus. Era um problema crônico, que ali era evidente, era um problema de saúde. Mas eu fui ver, há uma pedagogia aqui disso aqui. O que Deus quer nos ensinar também? Nós existimos como igreja para tratar problemas crônicos. Igreja, o mundo tem problemas, assim como há doenças crônicas na sociedade, no corpo humano, por exemplo, diabetes. O pastor Nestor, presidente da convenção, disse que diabetes é a mulher do diabo. Mas o que eu quero dizer é que é uma coisa crônica. Há problemas crônicos na sociedade que a igreja precisa tratar. Hein, irmãos? Você está entendendo também? Tirar o mundo da mendicância, da miséria, da pobreza. Assim como Pedro tira esse homem aqui. Ele diz assim, olha para nós. E ele olhava, esperando receber alguma coisa. Aí Pedro corrige o foco dele e diz assim, não tenho prata nem ouro. Vou te dar Jesus. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E aí o Cristo é manifestado. Um paralítico é levantado. Quem está rastejando se levanta. Eu acredito que tem coisa mais linda na igreja quando a gente vê alguém que era destroçado, acabado, sem sentido na vida, de repente encontrar sentido em Cristo. Não é verdade? Uma coisa que nos enche. Nos enche. Pecadores transformados em adoradores. E todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Isso é aquilo que a igreja é e deve ser. Amém? Amém? Pois bem, eu coloquei aí também, os irmãos estão observando, as marcas de uma evangelização dinâmica. Nosso estudo está em Atos ainda, né? Tem muita coisa em Atos aqui. Aí a Bíblia diz que eles estavam adorando, e houve aquela oração fervorosa, e aí eu tirei alguns princípios daquele momento. Qual é essa evangelização que a gente precisa, que é dinâmica? Quais as marcas dela? É aquela que continua dando voz a Jesus. Ele diz assim, tu soberano Senhor, vai continuar falando, Senhor. Irmão, Deus fala. Eu me lembro quando eu era garoto, morava no interior chamado Água Fria. E lá tinha um povoado que tinha uma pedra, lá eram duas pedras, mas a erosão derrubou uma e ficou em cima de uma montanha, uma pedra enorme. E o pessoal, nesse tempo eu não era evangélico, não era crente. O pessoal dizia, tem uma santa aparecendo na loca da pedra. E lá vai eu e meu irmão andar 10 quilômetros da pé, que era lá de casa mais ou menos, para ver a santa que estava aparecendo.
E o pessoal, lá está ela. E eu olhava, eu nunca consegui ver, porque eu não vi, né? Se alguém estava vendo, eu não vi. E aí o que eu coloco aí? Continua dando voz a Jesus. Nunca aquilo que não revela Jesus é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai sempre mostrar Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei aí que reconhece a soberania divina. A soberania de Deus é algo incontestável na Bíblia, é um atributo dele. Mas a soberania, ela nunca se sobrepõe ao amor. Um dos problemas da teologia do livro de Jó, que eu estou trabalhando, é que a teologia tradicional, ela trabalhava muito esse conceito do Deus soberano. Existia uma forma de crer deles, dos três amigos da teologia de Elifaz, de Zofar, né, de Bildade e de Eliú. Muita coisa que eles dizem ali é fato, é verdade, é aquilo. Mas eles esqueciam o outro lado que não estava na equação. Por isso o Jó apanhou muito, coitado. Mas a soberania de Deus ninguém pode negar. Mas ninguém pode sobrepor essa soberania ao amor dele. Por que Deus quer salvar? Porque Ele ama, Ele quer salvar. Por que Ele quis me salvar? Você. Porque Ele é soberano, mas Ele ama você. Amém? É aquela que enxerga o Espírito e a palavra. Olha, irmão, há uma dicotomia que se criou que a gente tem que ter cuidado. Ou apenas se privilegia o fenômeno e esquece o texto, ou fica só no texto e esquece a experiência. Não, as duas coisas têm que estar juntas. São os dois lados da mesma moeda. É a cara e a coroa, um lado completa o outro. Eu falei aqui que a palavra molda a nossa experiência. Mas nós não podemos ter um cristianismo sem experiência. Se é bíblico, necessariamente vai produzir uma experiência. Viu? Há um livro do Alan Anderson chamado El Pentecostalismo, que ele fala que esse medo dos dons do cessacionismo é uma criação de Agostinho de Hipona. Que fala que os dons existiam, mas só para a era apostólica. E de lá para cá, aquilo que entra nos rituais do romanismo, aquilo que entrava como força sobrenatural, falar uma língua desconhecida, e outra coisa era a manifestação do demônio. O demônio faz isso e copia, sim, mas tudo era ação maligna. Esse era o problema. Edward Wilde, no avivamento de 1830, ele que era de linha presbiteriana, ele meio ficou assim impressionado com as manifestações carismáticas de línguas que aconteceu. E hoje o que a gente lê, podia ter um excesso ali e acolá, mas a gente vê uma coisa essencial. Que Deus estava lá, e as línguas estavam presentes, até nas mensagens que o Moody pregava, havia fenômenos que aconteciam, embora não há registro que ele tenha falado. Em mistério em línguas, né? Então o Espírito e a palavra, é bom a gente ter isso em conta. O Gutierre, um colega nosso aqui de São Paulo, lançou um livro recente pela CPAD, o Espírito e a palavra.
estava aqui? É um menino que Deus tem dado graça, estudioso da Bíblia. O Gutierrez está aqui? Ah, não está. Ah, o livro dele está aí. Muito bom. Ele estava ontem aqui. Muito bom o livro dele. O Incop também escreveu no inglês Pneuma e Logos, o Espírito e a Palavra, né? Um livro bem interessante. Mas o Gutierrez trabalha com outra perspectiva. É aquela que busca algo muito além do discurso. Não é simplesmente um discurso vazio de essência, de capacitação, de poder. Não é o discurso de um advogado. Não é uma produção intelectual apenas, mas é algo que vem, evidentemente, com a nossa razão, mas energizada por Deus, pelo Espírito que trabalha. Busca sempre a plenitude do Espírito. Essa é a marca, é Atos 4:31. Eles sempre estavam orando, e a Bíblia fala de vários revestimentos, várias capacitações. Lucas usa, segundo Stanley Horton, no livro dele, que hoje é o Espírito no Antigo e Novo Testamento, que era antiga, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, né? Um livraço do Horton. A doutrina do Espírito Santo, né? Ele mostra isso que nós estamos falando aqui, vários termos que Lucas usa para nomear essa experiência pentecostal, porque ela é muito forte, muito grande. E aí eu fui para o Atos 4:32 a 5:15, que eu chamo aqui a igreja e o avivamento em Jerusalém. Nós estamos encerrando, viu, irmão? Por hoje. O verdadeiro avivamento no livro de Atos produziu desapego aos bens materiais. Não é que você agora não não vou mais trabalhar, não tenho mais nada com esse mundo. Eu conto aí os irmãos ricos, um rapaz uma vez, estava desviado, morando em Brasília, me ligou, disse, pastor, me reconciliei. Diga a mim, meu irmão. Disse, pastor, agora eu estou crente, pastor. Eu estou tão crente que mulher para mim agora é homem. Eu digo, agora você acabou tudo, viu? Não é negar esse mundo aqui, não. Você é solteiro? Ore para casar, meu filho. Não é verdade? Ah, porque agora eu sou crente, eu não vou mais ter uma bicicleta, uma moto, um carro. Não, tenha dentro daquilo que Deus... Não queira ter o que você não pode ter. Não é verdade? Verdadeiro avivamento reconhece organismo e organização. Não existe organismo sem organização. Isso, Eugene Peterson trabalhou no livro dele chamado Vocação Pastoral. Muito interessante. Ele diz uma coisa interessante. A gente, às vezes, quer só o organismo, mas não quer a estrutura da igreja que tem CNPJ, que tem a parte burocrática, que tem a parte do ministério, tudo isso existe, faz parte da equação. O que não pode é uma coisa dessa crescer, se enrijecer, se fossilizar e suprimir a outra. O que aconteceu no período medieval, principalmente com o montanismo, eu li um livro que o senhor prefaciou de um rapaz de Fortaleza sobre o montanismo. Achei interessante aquele livro, bem interessante. E uma das coisas que até o Paul Tillich diz, no livro dele, História do Pensamento Cristão, é que, quando a igreja se institucionalizou de tal forma, se enrijeceu, se calcificou, se fossilizou, ela suprimiu as manifestações carismáticas. Isso é um equívoco. Ei, irmão, para de besteira, fala negócio de falar línguas. Não é assim, não. E montando que o Philip Scarf disse que ele não tem heresia nenhuma, aquela coleção dele, né, que ele fala.
Fala também, né? Tá aí, o homem aqui fala a nossa língua, viu? O que mais? Eu digo isso, irmão, porque tem irmãos que... mas o negócio de convenção existe. Não é para existir, é os quebra-pau que tem convenção, mas convenção deve existir. A organização existe, ela é necessária. Primeiro concílio, Atos 15, foi feito pelos apóstolos. Foi uma convenção. Foi uma convenção. Não tinha dossiê para matar outro pastor. Naquele tempo tinha. Não tinha, hoje já tem. Um colega meu disse, eu vou me candidatar. Eu digo, vai, pode esperar para morrer. Disse, não, mas não sei o que eu disse, se você não arrumar um dossiê contra você, vão arrumar hoje. Disse, não, mas eu não tenho nada, mas arranjam. É como aquele caso do policial corrupto naquele tempo, que o rapaz, o carro estava direitinho, não tinha nada atrasado, ele disse, mas vou lhe multar porque está arriscada, bem a pintura. O verdadeiro avivamento põe em evidência nome desconhecido, está lá em livros de Atos. Anônimos se tornam conhecidos para a glória de Deus. Quem era Ananias, lá de Atos 9? Um anônimo. Um anônimo. Que Deus deu nome. Amém, meus irmãos? Pois bem, verdadeiro avivamento separa o espiritual do carnal, o verdadeiro avivamento separa o sagrado do secular, ou do profano, o verdadeiro avivamento projeta sombras que curam. Isso nós vamos encerrar por hoje, depois a gente volta amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo que